começa agora mais um programa TV Câmara Entrevista. O tema do programa de hoje é saúde e bem-estar. Começamos a falar sobre o Índice de Bem-Estar, uma iniciativa criada para avaliar o bem-estar dos porto-alegrenses. E para falar sobre o assunto está aqui com a gente a Tenisa da Silveira, uma das responsáveis pelo projeto. Tenisa, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Como é que surgiu essa ideia, esse projeto do Índice de Bem-Estar? Bem, o Índice de Bem-Estar Unimed Porto Alegre, ele foi criado em função da necessidade da cooperativa, da Unimed, de fazer um trabalho para fortalecer uma imagem junto à comunidade de uma parceira do bem-estar. Na medida em que é uma cooperativa ligada à saúde, tem absolutamente convergência a questão do bem-estar, da saúde das pessoas, e a ideia seria fazer um processo de medição constante, então ele está sendo feito atualmente bienalmente, e a ideia é não só medir o bem-estar, mas também devolver para a comunidade o resultado e propor ações para melhorar o bem-estar da comunidade. Então, na primeira edição de 2009 foi feita a pesquisa também em alguns municípios no interior, e na última edição de 2010 foi feita apenas em Porto Alegre com 510 porto-alegrenses. E como é que é feita essa pesquisa? A pesquisa, a gente fez um trabalho para construir o índice, a gente não está usando o índice que já estivesse pronto, acessível. De fato, o bem-estar ele é medido em vários países do mundo, em diferentes áreas, inclusive. Tem um caso, que é o caso do Butão, que mede bem-estar desde a década de 70. Eles têm o Felicidade Interna Bruta, que é equivalente ao conceito de bem-estar. Mas aqui no Brasil nós temos algumas atuações mais pontuais de medição mais nos últimos anos, E esse trabalho de construção do índice ele foi um trabalho muito multidisciplinar. De fato, eu venho da área da administração, mas é um trabalho que entra em contato com a psicologia, com a antropologia, com a educação física, com alimentação, com sociologia. Então, nós fizemos um trabalho inicialmente de levantamento de estudos feitos ao redor do mundo sobre o tema. Depois, nós fizemos várias entrevistas com especialistas da área, das áreas específicas, para levantar quais são os indicadores mais importantes e identificar aquilo que deveria compor o índice, no sentido de o que afeta a nossa percepção de bem-estar, em que medida a gente pode trabalhar isso de forma a melhorar a percepção do bem-estar. E assim nós fizemos a pesquisa, então, a partir desse levantamento. E essa coleta é uma coleta feita com pessoas da cidade de Porto Alegre, em diferentes bairros, com pessoas de 18 anos para cima, pessoas de classes A, B, C, D e E. Então, nós pegamos um espectro do ponto de vista socioeconômico bastante representativo. E essa pesquisa, assim, como é que ela é feita? Ela é feita pessoalmente. As pessoas, os pesquisadores vão até a casa, daí conversam com a pessoa. Em alguns casos foram visitas domiciliares, em outros casos as pessoas preferiam encontrar num café, na saída do trabalho, mas nós fizemos entrevistas, por exemplo, no camelódromo, em salões de beleza, em algumas vilas nós colocamos em bares, entrevistadores, e as pessoas iam avisando que estava sendo feita uma pesquisa sobre bem-estar, quem quisesse participar. Então, o tipo de coleta de dados, assim, é um esforço bastante intenso, para chegar nas pessoas e acessar realmente pessoas representando os diferentes estratos, A pesquisa, a aplicação do questionário dura em torno de 40 minutos. E como fala sobre 12 dimensões, a questão de alimentação, trabalho, convívio social, bem-estar psicológico, as pessoas gostam muito de conversar a respeito, Então, é uma entrevista que, para quem faz, geralmente é muito rico. Então, tinha casos de senhoras, por exemplo, que começavam a falar sobre as questões de lazer, a novela, o que fazem. Então, geralmente, as pessoas se identificam muito com o tema, Porque o que nós falamos na área é que é difícil alguém dizer que não quer ter mais bem-estar. Todo mundo é motivado por ter mais bem-estar. Ninguém vai dizer, olha, eu não quero ser mais feliz, eu não quero ter mais bem-estar. Então, as pessoas se identificam muito, com a pesquisa. E aconteceu, a gente conseguiu acompanhar um grupo de consumidores que respondeu na primeira edição e respondeu novamente na segunda edição. E muita gente fala que o próprio ato de participar da entrevista faz com que reflita mais a respeito das ações que causam bem-estar. Então, é um trabalho do ponto de vista social importante, que tem repercussão efetivamente. E as pessoas estão conscientes da importância do bem-estar na vida, no dia a dia?
As pessoas estão conscientes, mas tem coisas que fogem à sua alçada, do ponto de vista assim, de responsabilidade, né? Por exemplo, nós temos uma dimensão que mede acesso básico. Então, trata da questão de segurança, de infraestrutura. A segurança, sabidamente, é uma coisa que compromete a vida de muita gente, no sentido de medo, de traumas, né? Então, nós temos várias medidas para relacionar com o bem-estar. Por exemplo, pessoas que sofreram algum crime, né? Alguma situação violenta nos últimos 12 meses, como é que é a relação com o bem-estar? Essas pessoas sempre têm menos bem-estar do que as demais, né? Então, algumas coisas as pessoas não podem melhorar, mas, por exemplo, quando elas refletem a respeito do convívio social, onde entra convívio com família, com amigos, com o próprio companheiro, as pessoas, a partir daí, às vezes, faziam algumas interpretações. Eu tenho que procurar mais a minha família, porque eu sei que isso me deixa mais feliz. Então, nesse sentido, não é suficiente para mudar uma vida, mas é um caminho, assim, já avançado para a gente começar a refletir e, a partir daí, tentar mudar comportamento, né? Como foi falado, né, no início aqui da nossa conversa, o índice de bem-estar aqui da capital foi criado baseado em outros índices já feitos em outros países. Há semelhanças, diferenças? O que muda assim nas características? Dá para fazer uma comparação no modo de vida assim, dos porto-alegrenses com outros índices que vocês pesquisaram? Nós temos comparações com alguns trabalhos que são feitos em vários países e tem algumas medidas, inclusive, referentes ao Brasil, não tão detalhadas como a que a gente fez aqui. Mas, de uma forma geral, tem convergência do ponto de vista de importância da questão psicológica, que é a primeira dimensão que aparece, né? Então, o bem-estar psicológico é fundamental para tudo, para trabalhar bem, para se relacionar bem, para fazer atividades físicas, para ter uma avaliação positiva da vida. Mas, se nós analisarmos a questão de renda, por exemplo, as pessoas com mais renda, elas tendem a ter mais bem-estar. Então, se a gente for analisar assim, pontualmente resultados de diferentes países, os países que mais têm bem-estar são os países nórdicos, por exemplo, que têm uma consciência de investimento para gerar mais bem-estar para a população, onde a renda, na média, é mais alta, e daí a gente começa a perceber as discrepâncias, né? Então, nós não estamos longe daquilo que se espera de um país com os contornos que nós temos, né? De um país emergente, que ainda tem problemas sociais. Então, dentro disso, a gente tem uma avaliação. Nosso índice ficou em 0,69, né, em 2010, e 0,67 em 2009. Então, esse índice não é ruim, mas se a gente compara com países, por exemplo, os nórdicos, chega a 0,8, quase 0,85, né? Então, nós estamos distantes ainda, numa medida mais geral de bem-estar, das economias mais maduras, né, que nós chamamos. E como é que é essa avaliação? Você falou agora, tem o psicológico, é o mais amplo? Quais são essas dimensões? Nós temos 12 dimensões avaliadas dentro do índice, né? Nós temos a questão de avaliação psicológica, convívio social, relação com o trabalho, que é uma coisa muito importante, né? Nós falamos com especialistas da sociologia do trabalho e o entendimento que se faz é que uma pessoa se define normalmente a partir do que ela faz como trabalho. Então, por exemplo, se tu vais entrevistar alguém na rua e perguntar o que tu és? A pessoa diz, eu sou professora, eu sou bancário. Ela não diz, eu sou casada, tenho filhos, eu sou a Maria, né? Ela fala primeiro o que ela faz profissionalmente. Então, essa é uma dimensão bem relevante. Nós temos uma dimensão relacionada a hábitos alimentares, a questão da bem-estar físico também, questão relacionada à cultura e lazer, que é bem importante, tem uma avaliação baixa na nossa amostra, né? As pessoas normalmente ou não têm tempo ou não têm dinheiro para fazer uso, né, das ofertas de cultura e lazer. Nós temos questões relacionadas ao acesso básico, que eu comentei contigo, que diz respeito à segurança, infraestrutura. Tem uma avaliação que diz respeito à instituição governamental, que é bem pouco importante e muito mal avaliada. Na realidade, nós até verificamos nas duas medições uma melhor avaliação em 2010, que de fato era um ano eleitoral e as pessoas estavam mais implicadas, digamos assim, com a questão política. Nós temos uma avaliação também com relação ao meio ambiente, que também é pouco importante e não muito bem avaliada. E temos uma dimensão com relação à questão de espiritualidade, né, que em alguns países apresenta assim, uma relevância considerável. Então as pessoas acham importante, mas elas sabem que a espiritualidade é mais um item, não é aquilo que vai explicar a vida delas, mas elas contam com aquilo ali. E com relação a isso, normalmente elas estão muito satisfeitas. Então a ideia do trabalho é ver em que medida é importante aquela dimensão e como está a satisfação da pessoa com relação àquela dimensão. E qual foi a dimensão que vocês viram assim que tem o maior apelo
perante as pessoas? Avaliação psicológica mesmo. Psicológica mesmo. Sim, a questão psicológica e depois as 3 primeiras posições, né? Teve uma inversão, convívio social apareceu como segunda, né, na edição de 2010, e a questão da avaliação geral da vida apareceu como terceira, que também é muito importante. E na avaliação geral com relação à vida das pessoas, o que entra é uma medida passada, se eu estou satisfeita com o rumo que a minha vida tomou, e tem muito uma dimensão também de expectativa futura, né? Eu acho que a minha vida vai continuar boa, vai melhorar, normalmente mais numa orientação de melhora. E aqui a gente vê uma manifestação cultural, né, que é brasileira, não é só local. As pessoas normalmente são otimistas com relação ao que está por vir, né? Então, se a gente for analisar o desempenho do indicador, da questão em si, quando a gente fala a respeito de avaliação daquilo que passou, as pessoas são um pouco resistentes a falarem que realmente foi uma vida boa. Mas quando a gente olha para o futuro, a maioria das pessoas tem uma orientação mais otimista. Acho que vai melhorar. E falando então um pouco do passado e do futuro, quais foram as maiores mudanças ou ocorreram mudanças entre os resultados da primeira edição e da segunda edição? Aconteceram algumas mudanças, né? Uma coisa importante para a gente atentar é que a gente não trabalhou exatamente com as mesmas 500 pessoas. Então, na medida em que outras pessoas fazem parte da amostra, né, a questão de acompanhamento assim, deve ser levada com cautela. Mas, de fato, a questão que mais chamou a atenção foi a avaliação do governo, e a gente trabalhou aqui com os 3 níveis de governo. Então, nós instruímos os entrevistadores, quando as pessoas forem questionadas a respeito da avaliação do governo, a gente está considerando o governo de uma forma geral, municipal, né, estadual e federal. Então, isso aumentou consideravelmente. Esse grupo, então, de entrevistados, essa amostra, levou mais em consideração a questão do convívio social, né, do que anterior, então subiu uma posição. A questão do bem-estar físico também foi um pouco mais importante, mas as posições elas se alteraram um pouco. Normalmente o que era relevante na terceira posição caiu para a quarta, da quinta passou para a terceira. Ficou mais ou menos muito estável. parecido. E o próprio índice, né? Tu perguntaste antes a respeito de como a gente faz para calcular o índice. Então, nós temos 110 questões divididas nessas 12 dimensões e a partir daí a gente calcula o índice considerando a importância que as pessoas dão para cada item. Então, por isso que o índice muda de acordo com a amostra, porque de repente se eu pego determinado conjunto de pessoas, elas enfatizam determinada dimensão. E a partir daí a gente calcula o índice, então. Bom, foram realizadas até agora duas edições do Índice de Bem-Estar. Há projetos de fazer uma nova edição? Sim, provavelmente deve ocorrer mais uma edição, no ano de 2012 ainda. E a ideia, então, é fazer um estudo de longo prazo, porque se efetivamente nós conseguirmos implementar as sugestões que são feitas por especialistas, né, porque esse trabalho ele conta com um diagnóstico e conta com sugestões para melhorias. Então, ao cabo da pesquisa, nós levamos os resultados novamente para os entrevistados, né, os especialistas da área médica, da área da educação física, da área da psicologia, enfim, e eles olham os resultados e tentam interpretar por que isso aconteceu, né, porque tem muitas áreas, né, envolvidas dentro do projeto. E a partir disso eles sugerem coisas. Por exemplo, né, tu vais também tratar aqui do ponto de vista mais da psiquiatria, mas nós conversamos com alguns psiquiatras que geraram inclusive ideias no sentido de nós fazermos grupos de reflexão. E a ideia é para melhorar no longo prazo o bem-estar de uma pessoa, de uma população, as pessoas têm que refletir, discutir, e isso muitas vezes provoca, né, mudança de comportamento. Então, teve um psiquiatra, que é o Davi Zimmermann, que é bem conhecido na cidade, e ele sugeriu que nós fizéssemos grupos de reflexão com diferentes pessoas, né? E a ideia é que as pessoas entre si, por exemplo, grupos com mães gestantes, grupos com trabalhadores, digamos, na rua, ou grupos com professores, com diferentes categorias, essas pessoas, conversando a respeito de várias coisas, podem, a partir daí, começar a mudar a prática. E, em mudando suas práticas, podem mudar também a questão da educação, né? Que é uma ênfase muito grande na fala de todos os especialistas com quem nós conversamos, que a questão para trabalhar bem-estar no longo prazo é olhar para a criança e começar desde o princípio, né? Então, esse estudo também serve como base para outras mudanças de atitude. Esse é um dos objetivos do projeto. Sim, é gerar desdobramento, não só fotografar, mas tentar contribuir, né, com algumas práticas. Então, a própria Unimed fez, em conjunto com a Scala, que é a agência de propaganda que os atende, eles fizeram alguns teasers, algumas ações promocionais na cidade, por exemplo, com relação ao cigarro, né? As pessoas que fumam apresentam menos bem-estar na nossa amostra. Então, para tentar mostrar para as pessoas que elas ganham mais tempo de vida se apagam o cigarro, então fizeram algumas ações. A questão do sono é importante, então teve algumas situações de colocar pessoas dormindo no aeroporto, ou pessoas comendo bem em alguns lugares,
para as pessoas olharem, né, e pensarem a respeito. Então, a ideia é algumas ações, talvez algumas mais, digamos assim, superficiais e outras mais emblemáticas no sentido de tentar mudar. Analisando os resultados, assim, dando uma olhada geral, o que falta, o que pode ser feito para melhorar o bem-estar dos porto-alegrenses? Tem algumas áreas, digamos assim, que a gente poderia priorizar, digamos assim, no sentido de melhorar o bem-estar de uma forma geral. A questão de acesso básico, né, a questão de segurança, compromete diferentes classes de renda, né? Tem as pessoas que moram em lugares mais violentos, mas pessoas que já sofreram assalto, então a questão da segurança sempre vai ser uma prioridade. Uma questão importante que do ponto de vista assim, dos gaúchos, né, aparece como uma dimensão ainda pouco explorada para o que tem de potencial, é a questão da relação com o meio ambiente, né? Nós vivemos num momento assim na sociedade mundial onde essa alternativa de utilização dos meios produtivos, enfim, a gente vai chegar no esgotamento, questão de fontes de energia, e as pessoas, de uma forma geral, têm que se conscientizar a respeito disso. Então, precisa ser mais trabalhado. Nós conversamos com a Lara Lutzenberger, do Instituto Gaia, a respeito do tema, e ela falou muito a respeito da questão da comunicação. Ela até dá exemplos, por exemplo, a questão do cinto de segurança, né? As pessoas realmente começaram a usar mais cinto de segurança. A questão de atravessar na faixa de segurança, idem, né? Então, se a gente explora muito intensivamente a questão de comunicação a respeito de alguns temas, talvez isso se reflita em mudança de comportamento. Então, a questão do meio ambiente, a questão do governo, talvez um engajamento maior, uma cobrança maior, né? Isso também. Atividade física é uma coisa que a gente tem que melhorar. Falando com o pessoal da ESEF, da Educação Física, da URGS, apareceu muito uma análise que é comum, no caso, quando eles estudam o tema. Em função das condições climáticas do Rio Grande do Sul, a gente tem menos motivação, em geral, por parte das pessoas para fazerem atividades físicas, mas a gente precisa ter mais, né? O percentual de pessoas inativas é alto, né? Isso se reflete também na questão de bem-estar. As pessoas que são ativas do ponto de vista físico, elas realmente têm mais bem-estar. Então, são questões em que a gente realmente pode trabalhar. No sentido da questão psicológica, por exemplo, ações mais gerais, mais difícil a gente tomar, a não ser que seja de longo prazo. Então, um olhar atento para a criança, para a alimentação, é também um espaço interessante. Então, tem sugestões no sentido de fazer visitas a escolas, diagnosticar atividade física, diagnosticar práticas alimentares e a gente tentar mudar já desde o início, né? Mesmo com relação à questão ambiental. Conscientizar as pessoas sobre o bem-estar e sobre a importância das pessoas estarem bem e cuidarem de si é importante também? É importante, não é definitivo, né? Não adianta só conversar e comunicar, mas já é um primeiro passo. Então, o que a gente fala com relação ao bem-estar tem um conjunto de ações e de fatores para efetivamente conseguir provocar resultados. Mas a comunicação é o primeiro, né? Talvez seja o mais fácil. Como eu falei, o próprio fato de as pessoas falarem a respeito do tema ou pensarem um pouco, eventualmente pode gerar mudança de comportamento. Então, a gente tem que fazer várias frentes, né, para tentar atacar a questão de melhorar o bem-estar. E essa pesquisa, a ideia é fazer ainda esse ano uma nova edição, né? E esses grupos, né, são selecionados da classe A, B, C e D, e E também. E as pessoas podem participar espontaneamente? Como é que elas podem encontrar os pesquisadores? Ou como de fato, a gente não tem essa perspectiva, né? Nós temos, o pessoal que faz as entrevistas são pessoas vinculadas à Escola de Administração da URGS, né? Onde eu sou professora. Então, nós trabalhamos geralmente com alunos do mestrado ou do doutorado que fazem as entrevistas. Então, o que a gente acaba fazendo é buscando pessoas-chave em algumas comunidades, enfim, para poder acessar. Então, a gente chama isso de critério de bola de neve, né? Tu conhece uma pessoa de tal segmento que pode indicar e assim vai indo. Então, por exemplo, nós tínhamos uma entrevistadora que o pai tinha uma história antiga de relação com um determinado bairro, uma vila em Porto Alegre. Então, ela foi até essa vila, montou uma banquinha lá, uma mesa, umas cadeiras e entrevistava as pessoas. Então, não tem como as pessoas, né, em querendo participar, nos localizarem. Mas tem algumas ideias a respeito de tentar abrir e as pessoas medirem o seu bem-estar na internet, por exemplo, né? A RBS tem um portal que trabalha bem-estar a partir da nossa pesquisa, tem suscitado muitas visitas. Então, a gente está começando a pensar em que medida a gente poderia alargar um pouco, né, a possibilidade de participar da pesquisa. E eu gostaria, então, agora estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, que você deixasse as considerações finais, uma mensagem para os nossos telespectadores, talvez falando um pouco do bem-estar, da conscientização, da importância de pensar um pouco
né, de estar bem consigo mesmo? Eu acho que essa questão de parar um pouco e refletir, a gente tem um ritmo de vida independente da situação, da atuação, muito frenético, é normal, né, na sociedade atual, mas essa possibilidade de parar e refletir sobre aquilo que nos deixa mais feliz ou menos feliz, né, que é quase um sinônimo de bem-estar subjetivo, é muito relevante e as pessoas têm condições, têm autonomia, né, não digo total, porque tem questões psicológicas que interferem também, mas as pessoas têm condições de fazer essa avaliação mais criticamente, né, que é exatamente o conceito de bem-estar subjetivo, identificarem em que esferas elas podem mudar para reverter em melhor bem-estar, né. O fato é que as pessoas com mais bem-estar, elas tendem a viver mais e melhor, né? Então, realmente, se a gente puder parar e pensar um pouco a respeito das diferentes esferas da vida e onde a gente pode fazer uma diferença, vale a pena do ponto de vista de resultados, né? Vindo, né, de uma pessoa que está aí analisando, né, os resultados da importância do bem-estar, né? Vale a pena realmente parar e pensar no assunto. Denise, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada pela oportunidade. E o TV Câmara Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos logo mais falando sobre saúde e bem-estar. O plenário Otávio Rocha é o local onde são tomadas as principais decisões da Casa Legislativa. No espaço que fica no segundo andar da Câmara Municipal, são votados projetos de lei e discutidos os principais problemas da cidade. A personalidade que dá nome ao plenário está ligada à história da capital. Natural de Pelotas, Otávio Rocha foi militar, educador, engenheiro, político e jornalista. Assumiu a Prefeitura de Porto Alegre em 1924. Na época, a capital tinha 190 mil habitantes e ele foi eleito com 8 mil votos. Como prefeito, tinha o objetivo de reformar a cidade e transformá-la em uma nova Paris. No projeto para a transformação da capital, estavam previstas as construções de avenidas largas e rótulas, principalmente na área central. Otávio Rocha mandou derrubar dezenas de casarões e cortiços que simbolizavam a pobreza e o atraso. No seu governo, foi distribuída água tratada à população e ampliada a iluminação pública. Otávio Rocha morreu durante o seu mandato em 1928 devido a complicações de uma úlcera gástrica. Além do plenário da Câmara Municipal, o ex-prefeito foi homenageado com uma praça, uma avenida e um viaduto que levam o seu nome. Patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre, o mercado público foi inaugurado em 1869 para abrigar o comércio de abastecimento da cidade. O estilo arquitetônico original é o neoclássico. Entre 1990 e 1994, passou por um processo de restauração. Com as reformas, o mercado também ampliou o número de estabelecimentos comerciais. Em 12 de dezembro de 1979, o prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico de Porto Alegre.
Aqui no portão central, em frente ao Largo Glênio Pérez, tem uma placa que mostra a altura que as águas chegaram durante a enchente de 1941 que alagou Porto Alegre. O prédio também sofreu 3 incêndios e também foi ameaçado de demolição para a construção de uma avenida durante a administração Telmo Thompson Flores. Em 1990, a administração popular organizou uma equipe multidisciplinar de técnicos para desenvolver o projeto de restauração. A reinauguração aconteceu em 19 de março de 1997. A reforma recuperou a percepção visual das arcadas, resgatou as circulações internas e criou novos espaços de convivência. No segundo pavimento, onde antes existiam escritórios e repartições públicas, atualmente é ocupado com diversos estabelecimentos como restaurantes e lancherias. A infraestrutura foi modernizada, incluindo 2 escadas rolantes e 2 elevadores. Também possui sistema de gás encanado, que é distribuído por uma central externa ao prédio, o que traz maior segurança. Cerca de 150 mil pessoas passam pelo mercado todos os dias. Na semana da Feira do Peixe, no período que antecede o Natal, mais de 250 mil visitantes circulam pelo espaço. O mercado também é uma referência para as religiões afro-umbandistas, por possuir enterrado no centro o Bará do mercado. O orixá é uma divindade cultivada no batuque, que é um culto afro do Rio Grande do Sul. A ele é designado o poder de abrir caminhos, ser guardião das casas e cidades e representa o trabalho e a fartura. Os religiosos afirmam que o Bará protege o mercado. Existem 2 versões sobre o assentamento do orixá. A primeira diz que Bará foi fixado no centro do mercado pelos negros que construíram o prédio. Essa era uma prática comum para atrair a prosperidade comercial. Já a segunda hipótese é atribuída ao príncipe Custódio, que teria realizado a iniciativa no início do século XX. No prédio também há um telecentro, que recebe a visita de 400 pessoas diariamente. O espaço funciona como ferramenta para a geração de emprego e renda. A maioria dos usuários utiliza redes de computadores para procurar empregos e elaborar currículos. O mercado público fica localizado no centro de Porto Alegre, entre as ruas Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite e nos sábados das 7h30 da manhã às 6h30 da tarde. O mercado não abre aos domingos e feriados. Informações pelo telefone 51 3289 4801. Voltamos agora com mais TV Câmara Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre saúde e bem-estar. Agora vamos falar sobre um inimigo famoso do bem-estar, que é o estresse. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o doutor Rogério Cardoso, psiquiatra, que vai falar um pouco como que a gente pode lidar melhor com este vilão da vida moderna. Doutor Rogério, seja bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez. Então, como é que as pessoas estão lidando com o estresse?
Muito obrigado pelo convite. Eu queria que a gente começasse tentando entender o estresse, né? O conceito de estresse foi usurpado da física, e na física quer dizer, mais ou menos, fadiga de material. Então, é quando uma asa de um avião não resiste à pressão, quebra e o avião cai. Ou qualquer outra coisa, uma ponte. Então, esse é um conceito de que há uma sobrecarga maior do que aquela estrutura é capaz de suportar. Trazendo isso para o ser humano, o estresse pode ser pensado e entendido, então, com este conceito. É algo acima da minha capacidade de suportar. Portanto, o estresse tem um componente subjetivo. Talvez tu, Tatiana, suporte melhor algumas adversidades da vida que eu não suportaria, ou vice-versa, né? Então, o estresse é isso. Estresse é algo do meio ambiente que, agindo sobre a pessoa, faz com que ela não suporte ou suporte mal, e aí comece a apresentar uma fadiga, né? Um cansaço, uma indisposição, enfim, sintomas de que tu estás te exigindo mais do que tu tens capacidade para enfrentar aquela situação específica ou um conjunto de situações. E isso é um sintoma, digamos assim, é um evento que acontece cada vez mais frequentemente, né? Hoje em dia, com as pressões de trabalho, família, isso de todo mundo querer estar sempre perfeito em todos os aspectos, acaba ocorrendo mesmo essa coisa, né, de, nossa, essa sobrecarga no sistema. Nós temos que entender que nós, antes de sermos pessoas, somos animais, e como tal, temos dentro de nós um sistema de alarme que dispara mecanismos de defesa, né? Então, por exemplo, estamos aqui sentados, entra um leão ali na frente, nós vamos ter uma taquicardia, vamos ficar hiperatentos com duas finalidades: ou lutar com o leão, que eu não proporia essa alternativa, ou fugir do leão, que eu acho mais razoável, né? Enquanto eu estiver sob esta ameaça, eu estarei taquicárdico, com o meu rosto avermelhado, minha musculatura pronta para sair correndo, e isto se dá por um mecanismo de defesa, de proteção, né? Quando o leão for embora, eu vou desativando esse sistema, e é aí que começa a peculiaridade de cada um. Talvez tu desatives imediatamente. Bom, o leão foi embora, vamos seguir trabalhando. Eu talvez fique imaginando que o leão possa entrar de novo, e aí já não desativo mais, e já não vou mais conseguir prestar atenção na tua pergunta, vou ficar meio atordoado, vou ficar incapaz de pensar lucidamente, buscar respostas adequadas, a minha capacidade de sobreviver se esvai ou se diminui. Então, tudo tem a ver com isto. Vamos transferir essa situação para o dia a dia. O sujeito hoje tem uma demanda, um conjunto de exigências, muitas vezes ele mesmo se colocou, que começa a ser grande demais ou ele não dá conta. Por exemplo, aquele sistema antigo de trabalharmos enquanto tinha sol, voltando, por exemplo, do animal, o animal está em atividade enquanto tem sol. Então ele busca comida, busca água, foge do predador dele. Mas no momento que se vai ao sol, ele vai dormir, ele vai descansar. Então ele tem uma proporção de descanso e atividade mais ou menos adequada, dividida. Nós, seres humanos, não. Com a história de termos luz, eu não estou criticando termos luz, acho ótimo, né? Se não tivesse luz, nós estaríamos aqui. Mas isso faz com que o meu dia de atividade passe a ser todo momento de luz e muitas horas que normalmente eu deveria estar descansando. E que se eu não estou descansando, eu estou exigindo de mim um esforço, uma atenção, coisas que eu, naquele momento, já é mais do que eu sou capaz de lidar. Então, subjetivamente, alguns lidam muito bem com isto e outros começam a patinar e sofrer. Por isso tu vê duas pessoas que fazem a mesma função ou trabalham no mesmo ambiente, uma se dizer estressada, cansada, não tem mais ânimo para nada, e outra está lá tocando a ficha com todo o gás que lhe é esperado. Isso, então, é muito individual, né? Peculiar de cada um, como o senhor mesmo disse anteriormente. E como lidar, como reconhecer isso
em si mesmo e como lidar com isso? Sempre que surge algum sintoma, perguntavas há pouco do sintoma, né? Sempre que surge algum sintoma, eu não posso fechar os olhos para isso. Por exemplo, se começa a me dar uma dor na perna, eu diminuo a demanda que eu faço sobre essa perna. Se essa dor persiste, eu vou a um ortopedista para ver o que está acontecendo, para tentar resolver o problema. Se começa a me dar um cansaço, um desânimo, aquilo que eu gostava de fazer eu já não estou mais gostando de fazer, o que me parecia agradável agora é penoso, eu tenho que me dar conta que eu estou exigindo de mim mais do que eu sou capaz, mesmo que seja momentaneamente. Eu posso, nesse momento, estar me sentindo mais sobrecarregado e fragilizado, mas posso, em outros momentos, antes ou depois, dar conta do recado. Então, eu tenho que reconhecer esse sinal do organismo de que alguma coisa está além da minha capacidade. Eu não posso querer ser exagerado no meu esforço para dar conta das coisas. Eu tenho que poder dizer, não, hoje eu não vou fazer isto, ou essa semana eu vou sair para descansar, ou vou tirar umas férias e vou relaxar. Então, a pessoa tem que se dar conta de que aquilo que ela está fazendo, ou aquilo que ela está sofrendo, é demasiado para ela, e ou reduzir a demanda, ou poder interromper. De certa forma, quando nós não trabalhamos no sábado e domingo, nós estamos nos recuperando de uma semana exaustiva. Geralmente a sexta-feira é o dia que a gente está mais cansado e o dia que a gente está mais aliviado para no dia seguinte não poder fazer nada. Mas, no mundo de hoje, não existe mais essa divisão de se trabalha de segunda a sexta e se descansa sábado e domingo, porque o mundo está num modo de funcionamento tal que ele tem que funcionar 24 horas por dia, independente de ser segunda ou domingo. Então isso começa a exigir dessas pessoas algo a mais do que elas podem suportar. Então tem que reconhecer que alguma coisa não está bem consigo, prestar atenção nisso e fazer algo que quebre essa rotina, que quebre esse estresse, que quebre essa demanda que está sendo demasiada para aquela pessoa naquele momento. E todas as pessoas são vítimas do estresse em algum nível, porque muita gente imagina que só aquelas pessoas que estão trabalhando no sentido de trabalhar mesmo, de ter um ofício regular, que são vítimas do estresse. Ou não, aquela pessoa que fica em casa também pode ser vítima de estresse. Tem mais a ver com a sensibilidade de cada um do que com o ambiente em geral, embora não excluamos o ambiente em geral, né? Deve conhecer, o telespectador deve conhecer pessoas que trabalham muito e estão sempre muito bem. Então, essas pessoas provavelmente não são tão sensíveis a uma sobrecarga, dão conta da sobrecarga. Possivelmente, vou teorizar, essas pessoas têm muito prazer no que fazem, portanto a sobrecarga não lhes parece uma sobrecarga. Pelo contrário, elas estão encantadas no que estão fazendo. Então isso é prazeroso, isso aumenta a gratificação. No final do dia eu posso estar cansado, mas estou gratificado. Todavia, um outro grupo que já acha a sua tarefa penosa, que já acha seus afazeres infelicitantes, não gratificantes, à medida que vão fazendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês e ao longo dos anos, vão ficando cada vez mais impactadas, cada vez mais infelizes, cada vez mais sofridas. Então, tem a ver muito com a sensibilidade de cada um e com aquilo que a pessoa escolheu para fazer. Bom, aí já começamos a ter um problema, né? Nem todo mundo faz o que escolhe. Algumas pessoas conseguem fazer o que escolhem, outras fazem o que tem que fazer, o que conseguiram fazer. E aí começa a ter as diferenças, as discrepâncias, que algumas pessoas suportam muito bem e outras pessoas tão facilmente se sensibilizam, se cansam, se estressam, para usar a palavra da moda. E uma forma de contornar esse problema, quando, no caso dessas pessoas assim, que não fazem exatamente o que escolheram, é uma forma de fugir do problema, digamos assim, é escolher atividades prazerosas, escolher uma outra atividade que lhe dê muito prazer, fora daquela que lhe causa o estresse, o que não lhe dá prazer, digamos assim? A gente pensa em tese que sim, né? Mas vamos olhar assim, mesmo um executivo que trabalha muito, que lida com uma tensão de ambiente, de decisões, de prejuízos, de lucros, enfim,
ele vai jogar seu golfinho no final de semana, que é para quebrar essa tensão toda. Ele vai calcular quanto tempo ele leva para bater na bolinha e fazer o buraco lá, né? Então, o hobby, o passatempo, ele é fundamental para qualquer ser humano. E quanto mais ele puder atender essa vontade de passear, de quebrar sua rotina, de viajar, de jogar futebol, no país, né? Ou outro esporte qualquer, tudo isso, ou as artes, né? Ou o cinema, o museu, tudo isso funciona como realmente um aliviador, né? Tu vem sob pressão, interrompe, né? E fica horas ou muito tempo, algum tempo, sem aquela tensão. Isso certamente é um fator de alívio, né? Mas, de novo, tem a questão individual. Tem algumas pessoas que não conseguem nem fazer isso. Tem pessoas que, ou por questões econômicas, ou por questões culturais, não aprenderam a fazer isso. Eu sempre digo que nós somos o que nós aprendemos, né? Então, se a pessoa não aprendeu a desenvolver passatempos, ela não aprendeu a ter prazer na vida, ela vai ter mais dificuldade de conseguir fazer isso. Então ela precisaria de uma ajuda, que alguém sente com ela, converse com ela, entenda esse fenômeno e a estimule, a convide, a incentive a poder fazer algumas coisas que quebrem essa rotina e a ensine, entre aspas, ensine a fazer coisas diferentes do que ela vem fazendo e contrárias àquele ambiente de tensão crescente e continuada. E no caso, isso é importante também para a saúde da pessoa. Pessoas estressadas têm mais tendência a desenvolver problemas de saúde? É verdade. Vou voltar àquele exemplo do leão na sala. No momento que o leão entrar na sala, e eu fico extremamente amedrontado, e eu tenho razão de estar amedrontado, eu não estou imaginando o medo, né? A minha pressão vai subir, né? Eu vou ter uma descarga de hormônios e a minha pressão vai subir, meu coração vai passar dos 60, que ele bate para 120, algum mais taquicárdico aí que vai passar de 80 para 160, e isso é normal. Agora, claro, tiraram o leão da sala, conseguiram pegar o leão e levar embora, tudo isso deverá normalizar. Mas o leão foge, volta e sobe tudo de novo. Então, em algumas pessoas, esse mecanismo de aceleração e desaceleração sensibiliza o organismo e às vezes ele não consegue mais desacelerar. Então a pessoa fica permanentemente hipertensa, permanentemente taquicárdica, e com todas as consequências disso, né? Porque o nosso organismo ele está preparado para eventualmente ter essa sobrecarga, mas ele não está preparado para ter a sobrecarga permanentemente. Então pessoas começam a ter todos os sintomas de uma pressão alta, dor de cabeça, indisposição, e as consequências ao longo tempo dessas. Então, de novo, né, é uma questão de susceptibilidade e uma questão de enfrentamento e tamanho do que eu tenho que enfrentar, né? Esse fenômeno do estresse começou a ser reconhecido e estudado em seres humanos a partir daqueles soldados que voltavam da guerra e que, mesmo em casa, terminada a guerra, independente de terem perdido ou ganho a guerra, eles não conseguiam relaxar. Eles ficavam o tempo inteiro tensos como se estivessem na guerra, eles ficavam à noite sonhando com situações que é o estresse pós-traumático. Então já tem uma patologia declarada, precisa de tratamento, senão isso invalida a vida da pessoa. O estresse pós-traumático, se não tratado, em algumas pessoas, leva a limitações futuras. Tem soldados hoje, de guerras anteriores, que ficam em casa e não saem mais. O tempo inteiro atormentados, ouvindo tiros, e aí tem um filme na televisão que dá um tiro, ele se assusta como se estivesse na guerra realmente, né? Então, essa hipersensibilização, isso tem a ver com a sensibilidade de cada um, em algumas pessoas pode fazer um sofrimento muito grande. Ou uma situação de guerra, que é um sofrimento muito grande, pode deixar marcas, enfim, não mais possíveis de se retirar. E é uma questão de consciência. Dá para se dizer isso, que o estresse e essa questão de lidar com o estresse, entender a sua situação de estresse e como o estresse se desenvolve no seu corpo, é uma questão de consciência individual que deve ser desenvolvida de pessoa para pessoa? Sim. Tem algumas empresas hoje em dia que já colocaram, por exemplo, exercícios laborais
durante, antes ou depois do seu trabalho, que é para fazer isso. Tem empresas que têm procurado atender seus funcionários no sentido de que quando tem um intervalo para trabalho, eles tenham alguma diversão. Desde o sujeito que gosta de cestear, que senta lá numa cadeirinha de papai e fica dando uma dormidinha, até um salão de jogos para as pessoas jogarem, né? Enfim, então isso é cada vez mais uma preocupação do mundo inteiro. E como nem todo mundo consegue se dar conta, as instituições têm que começar a oferecer, incentivar, proporcionar, facilitar esse tipo de procedimento. Porque, de novo, tu talvez te dê conta quando tu está estressado e aches uma solução que é para ti, que não serve para o vizinho de cima e muito menos para o vizinho de baixo. Mas nem todo mundo tem essa percepção. Às vezes as pessoas se sentem tão focadas no seu objetivo, tem que trabalhar para pagar as contas, que não para pensar. E daí um lazer vai ser um gasto de verbas e, portanto, ele não vai gastar verba porque ele está trabalhando para ganhar verba. E aí entra num círculo vicioso em que ela não consegue se dar conta. Né? Porque para viver precisa de dinheiro. E também para se divertir precisa de dinheiro. Claro, tem diversões mais baratas, tem diversões mais caras, mas as pessoas às vezes não conseguem se dar conta disso e precisam ser ajudadas. E qual é a importância da pessoa estar bem consigo mesma para a vida da pessoa? Eu diria que faz toda a diferença. Né? Se a pessoa está bem consigo mesma, a vida para ela é um conjunto de prazeres. Claro, vai ter situações difíceis, vai ter situações penosas, vai ter situações de sofrimento, mas ela vai enfrentar melhor essas situações. Se a pessoa está de mau humor, se a pessoa tem um mau humor, se a pessoa tem uma predisposição, se ela não aprendeu a se desvencilhar das situações adversas, ela tende a sofrer muito mais e esse sofrimento continuado, certamente, além de tornar a vida dela penosa, faz com que essas pessoas tendam a pensar em fazer coisas que não vale a pena viver. Então não investem nas suas vidas, não buscam a sua satisfação. E isso é um encurtador de vida, né? Por quê? Porque daí eu me predisponho a ficar doente, eu facilito a doença, quando recebo a doença eu acho que é um castigo de Deus, eu merecia mesmo, vou ficar por aqui, não vou fazer nada, não vou me cuidar, não vou ao médico porque vão procurar, vão achar alguma coisa, deixa assim. Então fica uma cultura para o adoecimento e não uma cultura para a saúde. E essa questão do estresse, né? Falamos aí essa questão da consciência, das empresas que têm políticas, da necessidade das instituições incentivarem as pessoas também a lidarem melhor com isso. Se fala também muito da alimentação, da necessidade da prática de exercícios físicos, como já foi mencionado aqui, e também recentemente se falou muito também da prática da yoga, que até foi já reconhecida pelos médicos como sendo de grande valia também para ajudar a aliviar o estresse. Como é que o senhor vê isso? Vejo que qualquer alternativa que deixe aquela pessoa sentindo-se melhor, ela é válida. Algumas pessoas gostam de yoga. Bom, então tá. A yoga funciona para essas pessoas como um fator, usasse há pouco, uma válvula de escape, né? Quebra aquela rotina e aquele momento ali ela não vai ficar atucanada com nada, ela vai ficar tranquila, relaxada, meditando. Então, para essa pessoa, yoga é ótimo. Agora, pega uma pessoa que é agitada, que tem um jeito de funcionar ativo e propõe para ela ficar sentada uma hora. Ela vai achar uma tortura, então para ela não serve. Né? O esporte, como citasse, o esporte é fundamental. Por que é fundamental? Porque nós temos uma estrutura óssea, muscular, que exige exercício. A nossa vida é sedentária. Nas grandes cidades hoje a gente passa o tempo inteiro sentado. O nosso esqueleto, a nossa estrutura é para sair correndo atrás de um coelho que vai ser o nosso almoço e fugindo do leão que nos vê como almoço. Então, nós não fizemos nada disso. Eu não estou propondo que a gente quebre a civilização e volte à vida da selva. Não é isso. Mas nós temos que fazer exercício. E aí o exercício é de cada um. Geralmente o homem gosta de vôlei. Não, geralmente mulher gosta de vôlei, o homem gosta de futebol. Então, cada um vai encontrar uma forma de se exercitar e que quanto mais frequente for, melhor vai ser para si mesmo,
né? Então, aquela história assim, eu jogo futebol uma vez por semana. É um ótimo exercício? Claro que é, mas uma vez por semana, para fins de educação física, para fins de recuperação de massa muscular, é muito pouco. Melhor que nada, mas é muito pouco. A continuidade tem um valor curativo, no sentido de bem-estar, melhor do que o episódico. A gente poderia fazer uma relação assim, o bem-estar traz melhorias para a vida e, ao mesmo tempo, o bem-estar também acaba aliviando o estresse, e uma vida sem estresse também traz uma vida melhor. Seria quase que uma inter-relação, está tudo interligado. Que auto se alimenta, tanto no sentido positivo, como comenta, né? Um bom estilo de vida, com exercício, com boa alimentação, certamente vai permitir essa pessoa viver melhor, isso vai prolongar a vida dela. E o oposto é verdade, né? Uma pessoa que viva sedentariamente, que não tem uma alimentação saudável, certamente vai viver menos tempo. Se sabe hoje, né? Se tem trabalhos provando isso, não é mais uma hipótese. Alguns anos atrás era uma hipótese, hoje se sabe que não. Então tu tens toda a razão. Tanto nós podemos atuar ativamente somando pontos, né? Como fazer o contrário, atuar negativamente e perder pontos. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de passar agora para as considerações finais. Então, se o senhor desse umas dicas, talvez, aí para conscientizar os nossos telespectadores, então, de uma vida focada, então, no bem-estar, com menos estresse, se for possível. Perfeito. O que eu diria de forma, como regra geral, né, fugindo da individualidade, pegando pelo geral, que de preferência as pessoas procurem fazer o que gostam. Isso é fundamental, né? Se eu faço o que eu gosto, eu saio com satisfação de casa para fazer algo que me dá prazer. Então esse é o primeiro ponto. Se não for possível fazer o que gosta, às vezes não é, pelo menos que o faça da melhor forma possível. Então que ela use a sua criatividade. Se eu tenho que fazer uma tarefa que não é a que eu gosto, que eu dê a minha característica àquela tarefa, de uma maneira de tentar torná-la o mais aproximado possível do que eu goste, né? De forma que eu transforme um trabalho, vamos dizer assim, chato, desagradável, no mais agradável possível, ou no menos desagradável possível. Que faça intervalos, né? Que procure fazer intervalos. E que esses intervalos sejam os mais gratificantes possíveis. Vai num restaurante almoçar, no intervalo do almoço, quem sabe senta na mesa com os colegas e conversa e conta em piada, né? Porque isso vai fazer o almoço ficar melhor. Não vai fazer a comida ficar melhor, mas o almoço, aquele momento, vai ficar melhor. Procure fazer exercícios, se possível, diariamente, né? Inclusive com esse nosso trânsito de quase uma cidade grande, né? Nós temos um trânsito de cidade grande. Se puder ir de bicicleta ou a pé e voltar fazendo exercício, melhor, né? Faça transporte solidário, que já faz então um retorno para casa, uma vinda para o trabalho num ambiente agradável, de prazer, em que se vai conversando, e trocando impressões, experiências e combinando coisas, né? E quando chegar no final de semana, ou nas suas folgas, né? Nem todo mundo tem folga no final de semana, que faça dessas folgas uma conciliação de vou ficar em casa para não fazer nada descansando, com vou sair de casa para fazer coisas gratificantes, que eu volte para casa cansado, mas satisfeito e feliz. Muito bem. Aqui estão aí várias dicas, né, para o pessoal começar a colocar em prática. Dr. Rogério, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. E o TV Câmara de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua participação e até o próximo programa.